A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai reavaliar o uso de 6 agroquímicos no Brasil. Estão na lista para avaliação toxicológica fungicidas, herbicidas e inseticidas. O setor agro acompanha com atenção o tema, especialmente depois da Anvisa banir nesta semana uma molécula usada há décadas na agricultura brasileira, o carbendazim. A agência concluiu que o produto tem potencial cancerígeno e decidiu pela proibição para produtos técnicos e formulados à base de carbendazim. Vale lembrar que em 21 de junho a agência já havia suspendido cautelarmente a comercialização, produção e importação deste agroquímico. Até então, apenas o uso estava liberado. Agora, com a decisão, há um plano de até 12 meses para descontinuar o produto. A importação desse produto e alguns tipos de aplicação, como por tratores de cabine aberta, já estão proibidos. Para tratar deste tema, vamos receber os nossos convidados. Daniel Corade, técnico da Gerência de Toxicologia da Anvisa. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado a todos. Recebemos o Daniel e também Lídia Cristina, advogada que representa a Força Tarefa Carbendazim, formada por 21 empresas do setor agro. Seja muito bem-vinda, Lídia. Obrigada, Keller. É um prazer participar com vocês. Da mesma forma. Começo com você, Daniel. A pergunta é, de 2006 para cá, dos 19 ingredientes ativos revisados pela Anvisa, pelas nossas contas, 12 foram proibidos no Brasil. Nessa semana, o fungicida carbendazim e agora há 6 novos itens na lista. A tendência é que a Anvisa decida pelo banimento também destes agroquímicos que estão nesta lista? Na verdade, nós não conseguimos adiantar qualquer resultado do processo de reavaliação, porque eles estão em andamento, né? Na verdade, nós já iniciamos a reavaliação do tiofanato metílico e do epoxiconazol, que são os 3 primeiros dessa lista são os 2 primeiros dessa lista de 6, né, que você citou, mas não é possível adiantar qualquer aspecto em relação à proteção ou apenas para a mitigação de alguns usos, porque o processo ainda está em andamento, né, as análises estão em andamento. Você disse que já foi reiniciado, ou for melhor, iniciado esse processo de avaliação dos 2 primeiros ingredientes ativos desta lista de 6 que eu citei. Em média, quanto tempo leva uma avaliação da Anvisa nesse sentido toxicológico? Então, depende muito da quantidade de documentos que a gente encontra, né, na nossa busca na literatura científica, né, na quantidade de estudos, na quantidade de documentos que foram produzidos pelas agências reguladoras internacionais que já fizeram esse processo de avaliação e também da quantidade de estudos que as próprias empresas peticionam, né, enviam para a Anvisa no momento em que elas foram convocadas para isso. Então, há uma grande quantidade enorme de documentos para o tiofanato metílico e também para o epoxiconazol que já estão em fase de análise. Muito bem, obrigada, Daniel. Lídia, diga pra gente, essa força-tarefa que foi montada para tentar reverter a decisão da Anvisa sobre o banimento do carbendazim, qual o argumento de vocês para tentar rever uma decisão da Agência Sanitária do Brasil? Foi isso mesmo, foi formada uma força-tarefa, ela tem 21 empresas, ela foi formada em 2019, né, logo que a Anvisa fez o edital de chamamento. E a Força-Tarefa, ela fez a defesa, as contribuições dela em sede de consulta pública, com o objetivo de manter o uso do produto para o tratamento de semente industrial e on-farm. E ela tem a intenção, sim, de continuar dialogando com a Anvisa com o objetivo de discutir a questão do tratamento de semente e os phase-outs que foram estabelecidos para o banimento do produto. Muito bem, obrigada, Lídia. Daniel, conta pra gente como é que a Anvisa avalia esse ponto, né, que a Força Tarefa está colocando, de que, por exemplo, o carbendazim poderia ser usado apenas para o tratamento de sementes, já que é um ambiente industrial que normalmente segue mais rigor na questão de equipamentos de segurança. E eu gostaria de ouvir de você como a Anvisa avalia o uso de equipamento de segurança individual e outras normas de segurança que são obrigatórias na hora de se manusear defensivos agrícolas aqui no Brasil. Como ela avalia isso na hora que ela decide banir esses produtos que ficam em avaliação toxicológica? Então, eu vou tentar explicar de maneira bem fácil para entender como é que se dá esse processo de avaliação.
Então, vamos separar todo o processo de reavaliação ou de avaliação de qualquer ingrediente ativo em duas partes. A primeira parte é a parte em que a gente avalia se esse ingrediente ativo ele apresenta propriedades que a lei brasileira, o decreto e as normas da Anvisa definem como características proibitivas de registro. Então, se ele causa câncer, né, se ele é carcinogênico, se ele causa malformação fetal, se ele é tóxico à reprodução, se ele é desregulador endócrino e se ele é mutagênico. E outros detalhes também da lei que podem proibir. Isso em relação aos aspectos da saúde. Nessa primeira fase da avaliação toxicológica, ela avalia o que nós chamamos, né, de propriedades ou de perigo desse produto. Esse produto ele é capaz de gerar na espécie humana, ele tem esse potencial de gerar na espécie humana esses desfechos, carcinogênico, teratogênico, mutagênico. Bom, se a Anvisa conclui que sim, ele é capaz, porque os estudos que foram enviados para a Anvisa, que a gente se debruçou sobre ele durante muito tempo, sobre eles, né, durante muito tempo, se a gente chega à conclusão que sim, então a gente tem ainda a possibilidade de calcular um chamado limiar de dose. O que é o limiar de dose? É aquela dose em que não se espera encontrar de forma alguma qualquer resquício ou qualquer fundamento que leve ao desfecho proibitivo. No caso do carbendazim, nós classificamos esse produto como carcinogênico, como tóxico para reprodução e desenvolvimento e como mutagênico. Então ele tem 3 características proibitivas de registro que impedem que ele seja registrado. Nós procedemos com a etapa de avaliação dos limiares de dose. É possível se estabelecer um limiar? Nesse caso específico, não foi possível se estabelecer um limiar de dose para 2 características, mutagenicidade e toxicidade reprodutiva para o desenvolvimento. Bom, chegando a essa conclusão científica, se nós classificamos esse produto e não conseguimos, então, calcular o limiar, não se passa para as etapas seguintes do processo de avaliação toxicológica, que é justamente a avaliação da exposição do trabalhador, da população que se alimenta com produtos agrícolas que eventualmente podem ter resíduos agrotóxicos. Então, nós paramos nesse processo, nós não procedemos com as demais etapas de avaliação de risco. Entendi. Normalmente, as demais etapas de avaliação de risco são feitas pela Anvisa, mas no caso específico do carbendazim, a gente parou nesse ponto, porque ele já se enquadrou como um produto que é proibido por lei, segundo a nossa avaliação. Muito obrigada, Daniel. Lídia, o seu esclarecimento para a população que nos assiste, para o Grupo do Agro. A gente tem, então, o banimento do carbendazim. A gente acabou de ouvir da Anvisa que o tiofanato metílico, que é uma molécula que faz parte do mesmo grupo, também está em avaliação. Que tipo de efeito o banimento eventual também dessa segunda molécula pode trazer para a agricultura brasileira? Como vocês avaliam efeitos para consumidores também, que ficam preocupados ao ouvir essas notícias de potencial produtos cancerígenos, né? Acho que o Daniel colocou um ponto, né, que é a questão desse limiar de dose, né? Hoje a legislação, ela diz que se você não puder estabelecer esse limiar de dose, acontece a proibição. Para o caso do carbendazim em específico, a Força Tarefa entendeu que haveria a possibilidade de se estabelecer um limiar de dose e apresentou essa avaliação de risco que o Daniel comentou, que seria essa etapa seguinte, né? Avaliando todo o material que a Anvisa estudou, todos os estudos que foram disponibilizados, a Força Tarefa contratou uma consultoria em toxicologia, que é a In Vitro, e a In Vitro fez uma avaliação desse material, apresentando alguns pontos com uma profundidade muito grande, uma profundidade técnica, né, em relação aos estudos que foram verificados, os objetivos desses estudos para o limiar de dose, e a nossa conclusão foi exatamente no sentido de que para o tratamento de semente, nas condições que nós apresentamos na avaliação de risco, isso seria viável. Do ponto de vista econômico, né, pensando no carbendazim, a Força Tarefa ela também coloca, né, a importância do produto para a agricultura. Ela fez uma avaliação econômica sobre a substituição, quanto isso para o produtor representa, né, quanto representaria na mesa do produtor. E aí a gente identificou assim, valores bem elevados para tratamento fúngico de sementes, para as culturas de soja e milho, um aumento de 16,4% no tratamento dessas duas culturas.
E esses pontos eles foram efetivamente apresentados dentro desse relatório encaminhado no período de consulta pública para a Anvisa. Muito bem. Lídia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Daniel, muito obrigada. Quero aqui dizer que a gente vai voltar a contatá-los para uma entrevista ainda mais completa para a nossa audiência que se interessa demais sobre esse tema. Daniel Corradi, técnico da Gerência de Toxicologia da Anvisa, volte sempre, foi um prazer recebê-lo. Lídia Cristina, advogada que representa a força-tarefa Carbendazim, formada por 21 empresas do setor agro, também foi um prazer recebê-la. Voltem sempre, até a próxima.